Neste final de semana, o Brasil se despediu do maior nome da televisão brasileira. Silvio Santos nos deixou aos 93 anos de idade. Dono de um império, o legado permanece. O Jornal da Central N especial deste dia 18 de agosto está no ar. Foi enterrado na manhã deste domingo em São Paulo o comunicador, empresário e apresentador Cenoura Abravanel, mais conhecido da grande massa como Silvio Santos. Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930 no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes, ainda em 1940, Silvio começou a trabalhar como camelô pelas ruas da capital carioca. E a ideia de trabalhar como camelô veio nas eleições de 1946, onde Silvio passou a vender canetas e capas de plástico para os títulos de eleitor. A partir daí começa a trajetória de sucesso da pessoa que hoje guardamos com carinho de nome Silvio Santos. Mesmo ainda com os trabalhos nas ruas, Silvio continuou estudando e se formou em contabilidade. Mas a comunicação sempre foi um traço forte daquele jovem sonhador. Passou a chamar a atenção das pessoas nas ruas até que aprendeu a fazer truques com moedas e baralhos. Foi um diretor de fiscalização que viu o talento daquele jovem, que deu a oportunidade de Silvio participar de um concurso numa rádio. Silvio chegou a fazer esse teste como locutor, mas desistiu da profissão por conta do baixo salário e voltou a ser camelô. Quando completou 18 anos, Silvio serviu à escola de paraquedistas do Exército e voltou a trabalhar nas folgas de domingo em uma rádio. Mais tarde ele conseguiu um emprego em uma outra rádio na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Para chegar até a rádio, Silvio fazia o trajeto em um barco, saía da cidade do Rio e ia até a cidade de Niterói. Em uma dessas viagens, ele teve a ideia de tocar música para os passageiros para que a viagem se tornasse mais agradável. E foi a partir daí que Silvio passou a fazer a locução de alguns anúncios durante este trajeto até chegar à rádio localizada na cidade de Niterói. O negócio então deu certo e Silvio se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela capital paulista. Nessa época ele encontrou um amigo do Rio de Janeiro e fez um teste numa rádio paulista e acabou sendo aprovado. Na Rádio Nacional, em 1954, Silvio criou uma revista de passatempos para complementar a renda. Também fazia shows em circos como animador e acabou sendo convidado por Manoel de Nóbrega para trabalhar em um programa que tinha uma grande audiência em uma outra rádio. Vale lembrar que Manoel de Nóbrega é pai de um dos grandes amigos do Silvio Santos, o comediante e apresentador do A Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega. Manoel foi o fundador do Baú da Felicidade e chamou Silvio para administrar o negócio. Alguns anos depois, Manoel deixou o Baú da Felicidade e pediu para que Silvio tocasse o negócio. Na TV, Silvio começou com o programa Vamos Brincar de Forca em 1961, na então TV Paulista. Ele comprou 2 horas da emissora aos domingos e passou a vender o Baú da Felicidade. E mais tarde a atração passou a se chamar Programa Silvio Santos, que está no ar até os dias de hoje e atualmente é comandado pela sua filha Patrícia Abravanel. Silvio começou a se tornar popular na televisão e em 1965 ganhou outros programas na extinta TV Tupi,
mas ele não deixou o programa Silvio Santos na TV Paulista, que foi comprada pela TV Globo em 1966. Silvio ainda permaneceu na TV Globo por mais alguns anos. Em 1975, ele conseguiu ganhar a concessão de um canal de TV no Rio de Janeiro, que se tornou o embrião para o que hoje conhecemos como SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Em 1976, o Silvio colocou a TVS no ar e comprou 50% das ações da TV Record. 5 anos depois, ele conseguiu a concessão de outras 4 emissoras e formou, então, o Sistema Brasileiro de Televisão. A popularidade de Silvio Santos continuou crescendo com seus programas de auditório e em 1989 ele chegou a se candidatar à presidência da República pelo PMB, mas faltando uma semana para o pleito, o TSE barrou a sua candidatura alegando que o partido de Silvio não havia realizado convenções partidárias o suficiente para manter a candidatura de Silvio à presidência da República. Entre os anos 80 e 2000, Silvio apresentou diversos programas de TV, como Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, A Porta da Esperança, o Em Nome do Amor, o Qual é a Música e o Show do Milhão. Nos últimos anos, Silvio acabou se afastando da TV aos pouquinhos. E o programa Silvio Santos, como eu disse anteriormente, passou a ser comandado pela Patrícia Bravanel. O Roda Roda, formato que foi originário no saudoso Roletrando, atualmente é comandado por outra filha, Rebeca Bravanel. Em 2001, a Patrícia foi sequestrada e passou 7 dias em cativeiro. No dia 28 de agosto, Patrícia foi libertada e o sequestrador conseguiu fugir. Silvio, obviamente, com seu bom humor, levou a situação com leveza e na varanda de sua casa disse: Patrícia é uma das filhas que mais me dá trabalho. Eu acho que o sequestrador poderia ter ficado mais tempo com ela, arrancando gargalhadas dos jornalistas que estavam na porta da casa de Silvio. 2 dias depois, Silvio foi feito refém na própria casa por um criminoso que sequestrou Patrícia. Silvio passou 7 horas refém sob a mira de uma arma. O caso ganhou grande cobertura na imprensa e o governador de São Paulo, à época, Geraldo Alckmin, precisou participar das negociações que terminaram com a prisão do sequestrador. Ainda em 2001, Silvio entrou no mundo dos reality shows com a criação da Casa dos Artistas e teve nomes conhecidos confinados, como o cantor Supla, o então agora político Alexandre Frota e a atriz Bárbara Paz. Silvio conseguiu um dos maiores índices de audiência da história do SBT com a Casa dos Artistas, atingindo picos de até 50 pontos de audiência. Silvio ficou poucas vezes afastado da condução do seu programa. Uma delas em 2008. Em 2010, Silvio, até então dono do Banco Pan-Americano, descobriu um rombo bilionário no banco. E mais tarde, em 2018, 7 ex-diretores foram condenados pela fraude. E em 2011, Silvio vendeu o Banco Pan-Americano para o BTG Pactual. Em dezembro de 2020, Silvio completou 90 anos de idade, mas sem celebrações públicas, como costumava fazer. Silvio não era de aparecer e nem de dar muitas entrevistas. No dia 1º de agosto de 2021, Silvio voltou a apresentar seu programa pela primeira vez desde 2019. Semanas depois, ele acabou contraindo o coronavírus e precisou ficar internado. Ele recuperou e voltou a gravar o seu programa, mas não no mesmo ritmo de antes. Ao som da clássica música Silvio Santos Vem Aí, ele entrou alegre, dizendo: para tudo, eu já estou aqui, eu já cheguei. Foi a primeira brincadeira de muitas de Silvio para divertir as suas conhecidas colegas de auditório. Silvio deixa viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e teve as filhas com Iris, Daniela, Patrícia
Rebeca e Renata, e outras duas do seu primeiro casamento com Cidinha, a Cíntia e a Silvia. Autoridades se manifestaram após a morte de Silvio Santos, como figuras da política e pessoas ligadas que trabalharam com Silvio Santos. O apresentador Celso Portiolli, em seu perfil na rede social Instagram, disse: "O Brasil não perde só um comunicador, mas uma lenda. O homem que revolucionou a televisão se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter toda a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior." A apresentadora e atriz Maísa, que começou pequenininha aos 5 anos de idade no comando do Sábado Animado, também se manifestou em suas redes sociais. Ela disse: "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano e que seria o Silvio Santos. Silvio deu asas para o meu sonho, que era apresentar um programa de TV. Até poderia ser incomum, mas Silvio gostava disso, ele enxergava coisas que as pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom, né? Com Silvio eu me sentia livre para ser como eu não era em nenhum outro lugar. Aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco. E isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 anos. Pergunte para Maísa no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que tudo bem puxar a peruca do Cici, sabe? E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do SBT, local que eu sempre vou ter no coração como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos, e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo onde quer que eu vá. Obrigada, Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria para o povo brasileiro. Eternamente grata por tudo que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maísa." O apresentador Ratinho também se manifestou através de suas redes sociais, dizendo o seguinte: "Hoje é um dia de muita tristeza para todos nós. Silvio Santos, ou melhor, Cenoura Abravanel, foi mais do que um patrão para mim. Ele foi um amigo, um mentor e uma inspiração. Um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o Brasil e transformou a vida de muitos, inclusive a minha. Tive a honra de trabalhar ao lado dele e de aprender com seu exemplo de dedicação, humildade e amor pelo que fazia. Com muita garra e determinação, se tornou um dos maiores comunicadores e empresários do país." Silvio não era apenas um ícone da televisão, ele era um ser humano incrível e sempre teve uma palavra amiga e um sorriso para oferecer. Sua generosidade e seu espírito empreendedor deixaram uma marca indelével na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que Deus conforte o coração de todos nós e que nosso querido Silvio Santos descanse em paz. Ele sempre será lembrado com muito carinho e gratidão. Um dos amigos de Silvio Santos, o humorista e comediante e apresentador da Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, também se manifestou. "Adeus, amigo. Foram 70 anos de amizade e uma saudade que será eterna", lamentou o amigo de longa data Carlos Alberto de Nóbrega. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou em uma de suas redes sociais e disse: "Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Cenoura Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante
e construiu uma grande rede de TV e empresa dos mais diversos setores, financeiro, industrial e de comércio. Mas sempre será lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, queridos pelas suas colegas de trabalho, como carinhosamente chamava as telespectadoras. Meus sentimentos e sua solidariedade para sua esposa, suas 6 filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil, finaliza o presidente da República. O assistente de palco Liminha também se manifestou em seu Instagram dizendo: "A ficha não cai, a dor não passa, o sono sumiu." Enfim, um vazio inexplicável. Sem palavras para explicar o inexplicável. Finaliza o até então assistente de palco de Silvio Santos. A apresentadora Eliana, uma das revelações de Silvio Santos, também se manifestou. Ela diz: "O domingo sempre será alegria por você. Grata por todos os momentos e aprendizados. Que bom ter podido te dizer, frente a frente, o quanto você foi e sempre será importante para mim. Meus mais profundos sentimentos à família Bravanel e à família SBT. Vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada. É assim que quero me lembrar de você", finaliza a apresentadora. O clube de futebol Corinthians, da qual o Silvio Santos era torcedor, também se manifestou. O Corinthians lamenta com pesar a morte de Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo timão. "Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano", finaliza o Clube Paulista em citação a uma das músicas que Silvio Santos compôs e escreveu para demonstrar o seu amor ao timão. Também conhecido como, a sua torcida conhecida como Gaviões da Fiel. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também se manifestou. Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos tem história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Deixa marca eterna na comunicação por sua conexão única com o público e que atravessou gerações. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos funcionários do SBT, finaliza o presidente do STF. Silvio deixa não apenas um legado, mas uma história de vida. Por mais de 60 anos, o programa Silvio Santos alegra o domingo das famílias brasileiras. É um dos programas mais longevos da história do mundo. Sim, do mundo. Silvio pode não ter ideia do que fez por nós, mas nós vamos guardar com carinho tudo o que Silvio Santos nos proporcionou. Sempre irreverente, com um sorriso no rosto, uma risada sincera e autêntica, ele fazia com que os nossos domingos reunidos, sentados no sofá com a nossa família e em frente à TV, fosse sinônimo de alegria. Silvio Santos, ainda em vida, disse que queria ser lembrado pela sua alegria, pela alegria que proporcionava ao povo. Uma das marcas registradas são seus famosos bordões. Quem quer dinheiro? Quem quer o aviãozinho? Olha lá, olha lá. Vamos abrir a porta da esperança? Nos seus programas, o Show de Calouros, icônico, que nos revelou nomes como Wagner Montes Filho, Sônia Lima, Leão Lobo, a Mama Brusqueta, que começou como Condessa Giovanna, a Flor, Décio Pitinini, É o que Maravilha, e tantos outros nomes. Quadros como o Em Nome do Amor juntaram casais, um deles que estão juntos até hoje, criaram uma família a partir de Silvio Santos. Silvio também realizou muitos sonhos, entregou casas, motos, carros, dinheiro. Mudou a vida de inúmeras pessoas com o Baú da Felicidade, com a Jequiti e com a Telecena.
Silvio foi visionário. Dava voz a pessoas que até então eram marginalizadas. Isso numa época em que o preconceito era muito grande em nossa sociedade. Silvio levou alegria. Cenoura Abravanel se foi. Infelizmente, ele nos deixou, encerrando assim o ciclo da sua vida aqui na Terra. Mas o Silvio Santos sempre será eterno nos nossos corações e nas nossas memórias. A forma como a gente conhece a TV hoje, Silvio ajudou a construir. Silvio jamais permitiu que a tristeza chegasse até nós. E foi assim até os seus últimos momentos de vida. Silvio, em diversas entrevistas, disse que, mesmo quando partisse, não queria nenhum material pronto e não queria que o sentimento de tristeza tomasse conta das pessoas. Muito pelo contrário. Ele queria ser lembrado pela sua alegria, pela alegria que levou ao povo. E é assim que a gente vai lembrar de Silvio Santos. E por mais de 60 anos nos alegrou com seu programa Silvio Santos e com inúmeros outros quadros. Com sua risada característica e marcante, com seus bordões, com suas piadas clássicas, Silvio sempre será eterno. O seu legado sempre vai permanecer. E agora, suas filhas têm a incumbência de levar esse legado do pai à frente. Que Daniela tenha forças e continue tocando o SBT. Que Patrícia continue levando alegria e irreverência para as noites de domingo da família brasileira. Que a Rebeca continue levando alegria também às famílias aos domingos com o Roda-Roda e com sua generosidade. Mas que a Cíntia, a Renata e a Silvia continue mantendo o legado do pai vivo. E que Iris tenha forças para conseguir levar o legado do marido à frente. Nós da TV Central N deixamos registrado aqui as nossas mais sinceras condolências à família Abravanel e à família SBT e aos amigos de Silvio Santos. Todos nós fomos surpreendidos com a notícia de sua partida, mas deixamos aqui registrado a nossa singela homenagem ao Silvio Santos, a maior lenda da televisão brasileira e da comunicação nacional. Que o Silvio Santos possa descansar em paz e que lá de cima sua amiga Hebe e seu amigo Gugu o recebam de braços abertos. O Jornal da Central N especial fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube e acessar o nosso site. E muito obrigado pela sua audiência. E Silvio Santos sempre virá aí.